voto na Correio. Oferecimento: Aras da Serra, condomínio e resort. Aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Opção: sempre apostos por você. Stancanelli, ajudando o Brasil a crescer. Lojão da Econômica, material de construção, desde 1975. Mania de vender barato. Água Rabelo, essa tem história. Arroz Kika, o arroz que faz a diferença. Olá, este é o segundo episódio do podcast O Voto é na Correio. Ao meu lado, Linda Carvalho, novamente, companheira de outras coberturas de eleições municipais e estaduais aqui no Sistema Correio de Comunicação. E este ano a cobertura multiplataforma está de volta, dessa vez envolvendo ainda mais profissionais, trazendo ainda mais conteúdos. Eu estou aqui com o Oscar Neto, que é do Portal Correio, está aqui nessa cobertura também multiplataforma, mais um instrumento de divulgação, mais um veículo de comunicação do Sistema Correio, que vai estar presente nessa cobertura, assim como a 98 FM, representada neste episódio por Ecleton Monteiro, aqui também, que tem um programa, o Balanço, não é isso, Ecleton? Balanço geral. Balanço geral. Todos os dias eu digo assim que estou chegando para balançar com você de toda a Paraíba. É isso aí. Mais um campeão de audiência. Verdade. E o Portal Correio também líder em acesso, né, Oscar? Exatamente. Esse braço digital do Sistema Correio de Comunicação, a gente traz tanto os acordos como os dados, né, das campanhas, quanto cada candidato recebeu, quanto cada candidato está gastando, para trazer para o nosso internauta as informações pertinentes às eleições deste ano. Linda Carvalho, mais uma vez, né, por aqui. Estamos aqui mais uma vez, compartilhando as nossas curiosidades do dia a dia, do trabalho da rotina, na checagem da informação, para trazer aqui todo mundo junto, para você que nos acompanha também através desse podcast. Exatamente. Linda, a repercussão do primeiro episódio foi muito boa, tem muitos acessos já na plataforma do YouTube, da página do YouTube da TV Correio, né? E a repercussão em geral do envolvimento desses profissionais, desses veículos, né? Sim. Esse ano a gente vai ter a nossa central de resultados, de apuração, envolvendo todo mundo, trazendo informações dos colégios eleitorais mais importantes do Estado, os maiores colégios eleitorais, aqueles que dão uma dimensão de divisão do mapa político no Estado. Isso. Mais um ano, né, que a gente faz essa cobertura, e dessa vez acho que mais pomposa, mais robusta, ainda mais robusta, juntando todos os veículos que compõem o Sistema Correio de Comunicação, né? Então os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores e internautas vão poder, da melhor forma possível, da melhor forma, né, que você quiser se informar, vai poder estar se informando com a credibilidade, com a assinatura de credibilidade e ética do Sistema Correio. E é isso. No dia a dia, nos bastidores, o que a gente traz aqui para essa bancada, por exemplo, do podcast, isso acontece nos corredores. Um encontra com o outro, rapaz, tu viu isso e aconteceu, o que é que tu acha, não sei o que. Não é assim, Ecleton? Exatamente. Agora, tem muita coisa que a gente sequer pode dizer no ar, né? Aí fica limitado. Porque tem uma praga de uma lei eleitoral nesse período, que ela é boa para manter a ordem, mas assim, porém, ela também camufla a desordem. Garroteia. Né? Ela camufla a desordem, a gente não pode falar e as os coisas. Ouvintes, por exemplo, no caso do Balanço Geral, ligam pro programa para cobrar. Por que vocês não falam tal coisa? Eu quero saber tal coisa. Aí a gente tem que explicar. Não pode. Não sei o quê. Porque todo mundo gosta de saber. A gente fica com a fama de frouxo, né, nessa época. E de censura, né? De frouxo e de censura, né? Fica ali... Você escolhe a adjetivação que você quer usar. E se tem um negócio em moda no Brasil, é falar mal da imprensa também, né? Então aproveita esse período aí, a gente entra na roda. Infelizmente. A polícia faz uma operação, divulga os dados para a imprensa, que tal pessoa está determinado suspeito de estar participando de um esquemão, aí quem leva a culpa é o profissional da imprensa, né? Pois é. Como é que a pode? imprensa sempre leva a culpa quando divulga e quando não divulga. Não divulga. Leva a culpa de todo jeito. Parece, inclusive, que é a imprensa que vai decidir tudo. Mas a gente já está calejado por isso, e não será a primeira, nem será a última eleição que a gente passa por tudo isso. Oscar, no portal
tem mais liberdade ou não? Ou também tem essas condicionantes? A gente tem esse cuidado também, né? É um digital, às vezes a internet é livre, digamos assim, não há legislação para isso, mas a gente respeita muito a isonomia para não tratar um candidato A ou candidato B de forma diferente, para que a gente não passe por esse processo que vocês falaram agora. Mas para o digital é mais fácil para a gente com relação ao tratamento da informação. Hoje o TSE e o TRE tem uma transparência bacana para a gente acompanhar como é que tá os dados dos candidatos, quanto estão gastando, quanto estão recebendo, porque é dinheiro público, né? Dinheiro que sai do nosso bolso, que vai para o fundão eleitoral, os gastos que eles têm. Mas com relação ao conteúdo, tem que se ter essa responsabilidade, porque a gente tem percebido que os próprios candidatos hoje em dia estão acionando a justiça contra os seus oponentes com relação à guia eleitoral, com relação à inserção. Isso para a gente é normal, mas nessa campanha desse ano a gente percebeu que está uma briga judicial muito grande para derrubar a guia, para derrubar a inserção. E isso na internet, isso para um portal com um veículo de comunicação, também pode atingir. Então o Portal Correio sempre buscando, primando na responsabilidade, assim como todos os veículos do Sistema Correio de Comunicação. Quem está assistindo aqui esse bate-papo, nesse segundo episódio do podcast Eu Voto na Correio, pode perceber que os nossos convidados são bem tratados, né, Lina? Muito. Aqui, Eduardo Guedes, Letícia. Quer dizer, Dieta vai embora. Quer dizer, Olha, a produção pode me chamar toda vez, viu? Marquei aqui na minha E agenda. no dia da eleição, no dia do pleito, que a gente chega aqui de madrugada e só sai Deus sabe que horas, é desse mesmo jeito também, viu? Agora, madrugada é literalmente, tá? Pra quem tá assistindo a gente, às vezes, chega de madrugada. É literalmente. Programação começa às 6 da manhã. Você, 5 da manhã, tem que estar pronto, No né? mínimo, né? Exato. No Então, mínimo, tem 5 que da tá manhã pronto. tem que E chegar. eu que sou mulher, maquiagem, cabelo, vocês Pra colocam rádio? porque em seguida da rádio tem o conteúdo da TV. Ah, tá, então já verdade. tenho que estar Já pronta pronta. pra rádio e emendar, verdade. entendeu? Sabe que eu tô aqui desde 2010. Desde 2010 eu faço o início da programação, sigo até a eleição, né? Porque geralmente A tô apuração. escalado lá para o A TRE. apuração. Então, meu amigo, é de 5 da manhã até a hora que Deus sabe lá, né? Graças a Deus a Justiça Eleitoral evoluiu muito e os resultados saem muito mais rápido. É verdade. E na eleição municipal, nós estamos em eleição municipal, tem a vantagem de que fica animado porque você tem, só na Paraíba, 223 municípios. Fica animado. Acaba a eleição, dá 10 minutos, já tem cidade comemorando, antes do resultado do TRE, quem foi eleito e quem não foi eleito, por conta do boletim de urna. Então, o problema é não colher todos os boletins de urna, para não sair na rua, aí comemora uma cor, daqui a pouco o TRE diz que quem ganhou foi a outra cor, aí dá um problema complica. tamanho do mundo. Verdade. Aí Tem que só vai olhar- sobrar pro jornalista de novo. Tem que olhar É um ciclo, né? boletim Sem fim. de urna. O boletim de urna não mente, mas tem que fazer a soma de todos. Tem cidade que é bem apertada, né? Você tem aí algumas cidades que podem ter uma eleição bem apertada. Outras cidades mais folgadas. Me parece que na Paraíba, inclusive, vai ter cidades em que os eleitos já estarão eleitos 8 horas da manhã, né? Só tem um Precisa candidato. apenas de um voto, né? Então, se ele São sair de 12 casa ou pra 13 votar- cidades, basta um voto para estar eleito. E aí, pro eleitor, pro internauta, é interessante. Olha isso aí. Algumas cidades, aqui na Paraíba acontece, em outros estados, provavelmente. Só com um candidato. E aí, com um candidato, se ninguém for votar, o que é que diz a lei? Ele precisa ter a maioria dos votos válidos. Por isso que os votos válidos, não importa quando você vota nulo, vou anular meu voto, vou fazer um protesto, serve de nada isso, né? Mas se só tem um candidato, se ele mesmo sair de casa e votar nele, ele terá 100% dos votos. Então, é uma eleição, fico imaginando, Hermes, Danado. qual é o clima dessa eleição nesta O cidade. danado é ele confiar na família, dizer, eu não vou votar não, que minha Não, mãe mas vai não pode. votar. Não, a aí mãe não. Aí ele vai Não. votar em quem? Ele vai votar... Não Cidadão único, ele tem que ir lá Não, e dar o voto. Até porque tem aquelas situações que ele contava com 2 votos e só recebeu 1. E aí? E aí, foi difícil. Eu vi vocês falando em apuração rápida. Aí eu me lembro do processo anterior. Acho que o Oscar aqui talvez seja Linda, o Oscar, um dos dois. São os mais novos em idade, né? Mas, Oscar, é a primeira cobertura sua, assim? É isso que eu ia falar, rapaz. A expectativa é tão grande de vocês falando aí da cobertura da Correio. Eu estarei tanto
contribuindo com o portal e também na Rádio Correio FM, mas desse sentimento de você... Eu, quando era ouvinte da Correio, eu imaginava que correria lá dentro deve ser o pessoal, cada um compartilhando as suas informações. E quando eu cheguei aqui, disse, Oscar, esse ano, tu não perde por esperar. O povo deixa de sair das férias para vir trabalhar na apuração. É a nossa Copa. Então é o seu primeiro, né? Vai ser meu primeiro. Vai estrear, vai debutar. Já estreiei, começou, né? Já. Não, mas na eleição mesmo... Não, na eleição. No dia mesmo, vai ser... é outra, né? é outra É coisa. Oscar com certeza não pegou essa fase, mas eu peguei uma fase aqui que era feito a apuração voto a voto, né? A paralela. A paralela, É. e era por Cédula. né? E você, para receber os resultados, você tem que montar um esquema com os orelhões nos grandes municípios, que o cara ficava lá. É isso. É porque assim, não tinha sequer telefone celular. Eu também não sou dessa época, tá? Quando Só eu para terminei- registrar não, aí. Eu vou dar Apesar dos datas, cabelos brancos. inclusive, que eu não Diga. esqueço não nego minha idade. 1986, a eleição de Tarcísio Buriti. Certo. Eu tava nascendo. Pronto. Então, e Não vou nem dizer onde eu tava. 86, eu fui contratado como estudante de jornalismo concluinte por uma grande empresa de TV nacional, para fazer um trabalho que era o seguinte: dividir o estado em 3, eu e mais 2 jornalistas, um ia para o Sertão, outro para o Cariri. Eu fiquei com o Brejo aqui. Percorria todo o Brejo, deixando fichas de telefone, certo? E dinheiro para a pessoa que fica lá, ser a representante dessa empresa de televisão, pegar os mapas, ligar pelos orelhão e passar os dados. E uma Caramba. central de apuração era montada aqui, em João Pessoa, e essa central repassava para a central dessa empresa lá no Rio de Janeiro. Veja como era esse esquema. Certo? Então você fazia todo esse sistema e lá no Rio de Janeiro, a equipe de lá nacional conferia os dados, batia os dados com os boletins oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Era assim que era feito. Hoje não. Hoje você hoje acessa a tudo página digital. do TSE, já tem. Lá de Cabedelo, de Cachoeiro dos Índios, de Aguiar, de onde você quiser, você tem imediato, quase que imediata a informação. 5 horas da tarde, 5h30 já tem 100% das urnas. Esse caso dos prefeitos, né? Basta um voto. Pronto, Basta um tá voto. aí. Esse aí eu digo que de 8 horas da manhã ele tá eleito. A gente, inclusive, vai Mas começar a transmissão me diga aí, fazendo registro. Você que nasceu em 1986, Sei pra que eu vou falar. estava nascendo. Lá vem ele. Qual é essa fase? Qual foi a fase que você pegou? Em que fase? Já era urna eletrônica? Quando eu comecei, Sim. já era urna eletrônica. Já era. Acho que estava no começo, alguma coisa assim. 98, não foi a primeira urna, se eu não me engano? 98 Meu primeiro eu voto já tava foi na com... urna eletrônica. Eu tava com 12 anos. Em 98 eu tava com 12 anos. Tem Desculpa. jeito não. Eu sou dinossauro, não tem problema não. Mas quando eu comecei a Reconheço. votar, eu fiz questão aos 16 anos, né? Completando, já tirei título, comecei a exercer, né? O meu direito à cidadania como eleitora. E aí, quando eu comecei a votar, já era urna eletrônica, mas acho que foi no meio. Mas não era já o título não, né? Não. Sim. E olha, uma coisa curiosa, por exemplo, o quanto ajuda, né, a tecnologia. Na última eleição, 2022, não é isso? Eu estava sem meu título de eleitor, sem um documento impresso, físico, né? E aí eu votei pelo aplicativo, né? Pelo cadastro do aplicativo. Eu tinha perdido, depois eu achei, enfim. Mas o quanto a tecnologia também nos auxilia, nos ajuda nesse aspecto, né? Nessa questão. A tecnologia nas eleições auxilia o cidadão e auxilia muito o jornalismo. O Oscar falou agora há pouco. Tem um negócio que todo mundo... Quem está assistindo a gente, quando acabar de assistir, pode ir lá, bota no Google, divulga Candi, e vai preenchendo os dados lá. Você vê os candidatos que eram pretos em uma eleição ficaram brancos na outra, ou que eram brancos ficaram pretos. Como assim? Porque assim, o site do TSE, ele mostra não só esta campanha, por exemplo, Linda Carvalho, candidata a prefeita, tá lá. Se você foi candidata em outra eleição, tá lá todo o seu histórico. Verdade. E toda eleição você coloca lá seus dados, coloca lá patrimônio. Por isso que a imprensa, eu particularmente gosto muito de fazer esse comparativo, evolução de patrimônio. Você consegue ver o histórico de votação daquele cidadão em outros pleitos. E essa transparência do tribunal é muito bacana. Os custos, gastos de campanha, com quem gastou, quem recebeu, quem contratou. E todos esses dados são dados assim públicos, que qualquer um pode ter acesso. Não precisa de uma senha, de um login especial.
Não precisa nem dizer que é você. Vai lá e preenche e dá uma olhada. E essa transparência é muito bom. Essa tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, Hermes, não é apenas no dia da eleição, que é fantástico. A nossa urna eletrônica, o resultado da urna eletrônica em colocar e dar a certeza da eleição presidencial já em uma noite, Hermes que fez essa cobertura de antes, que eram dias, hein, Hermes? É verdade. Né? É verdade, é verdade. Agora, na mesma noite, a gente sabe quem é o presidente da República, votos do país inteiro. E tinha os cálculos, né? Coligações proporcionais, coligações majoritárias, aí você dizia que um candidato estava eleito, depois ele não estava por conta do coeficiente. Eu acho que falta batia. Transparência nisso. A gente, né, Eccleton, que acompanha mais a Câmara, faz esses cálculos e explica assim, mas para aquele ouvinte que não tem essa facilidade com cálculo, ele pode até não entender, não é, Eccleton? Mas isso é difícil de entender, porque assim, a matemática é muito difícil de entender. Você entendeu o próprio coeficiente, ele é uma loucura de se entender. Por conta da representatividade partidária. Isso. Então, em determinada eleição, você tem um partido com 10 deputados federais, que a representatividade conta os deputados federais. Durante esses 4 anos, vai mudando a quantidade, vai se filiando mais gente. Então, quando você chega na época da eleição para fazer o cálculo, já mudou completamente o coeficiente eleitoral. Então, você nunca tem a certeza de que realmente um partido pode fazer dois Vamos lá. eleitos. Existem as especulações sobre número de coeficiente eleitoral. Qual a especulação hoje em João Pessoa? Qual o número vai ser o coeficiente? De 13 a 15 mil votos. Significa dizer que a cada 15 mil votos que um partido juntar, ele consegue fazer um vereador. Essa é praticamente a matemática, tá? Então, a cada 15 mil votos, o partido consegue fazer um vereador. Lógico que, pela primeira vez, João Pessoa vai eleger 29 vereadores. E não tem coligação proporcional. Aí não tem partidos mais coligados. Então, são 29 vereadores. Pelas contas dos partidos, quando você escuta, quem está na rua, está em casa, escuta, o partido vai fazer 5, a Câmara terá 140 vagas, não terá as 29, né? Porque cada partido ele coloca para cima o número de vereadores que irá fazer. Mas a matemática é essa, a cada partido que fizer 15 mil votos, essa é a especulação, um vereador eleito. Só que tem um detalhe que é muito importante para essa eleição, e eu acho que isso pode causar uma confusão, Hermes, no final da contagem dos votos, que é a história das rodadas do voto, que ainda tem isso, né? A primeira rodada significa dizer que a cada 15 mil votos o partido fez o seu vereador eleito. Só que aí tem partido que não atingiu 15 mil votos e os partidos pararam de atingir 15 mil votos. Aí começam as próximas rodadas. As próximas rodadas, ela é como? A maior sobra vai fazendo vereador, ou seja, quem mais tem voto, e não o candidato específico, mas o partido. Só que tem um detalhe, tem uma regra que o TSE botou, que é uma regra assim, é um negócio assim meio que você fica sem acreditar. Na primeira rodada, para a Linda Carvalho ser eleita vereadora, ela precisa ter 10% do coeficiente eleitoral. Em números reais em João Pessoa, votos seria 1.500. Precisaria de 1.500 votos. O mínimo. Mínimo, se o partido tivesse 15 mil votos e ninguém do partido tiver 1.500 votos, ninguém entra. Cada partido poderá ter 30 candidatos em João Pessoa. Isso. Tá? Até 30, que é o número de vagas, mais um na sua cidade, para você saber qual que é o número de candidatos por partido. É esse, é o número de vagas na Câmara, mais um. Pois bem, na segunda rodada, isso, Hermes, que eu fiquei assim intrigado. Não é 10% na primeira rodada, quando o povo tem mais votos? Isso. Na segunda rodada, a Justiça Eleitoral definiu o seguinte: tem que ter 20% do coeficiente. Ou seja, vai precisar ter, em teoria, o candidato 3 mil votos. 3 mil votos. O que é que eu acredito que vai acontecer nessa eleição, Hermes? Nas últimas rodadas, partidos que terão a maior sobra, mas que não terão candidatos com 20% dos votos. Sim. E Mas isso aí não é uma coisa impensada, não. É uma coisa pensada para reduzir o número de partidos nas eleições futuras. E prestigia quem isso? Vai prestigiar os partidos que têm o maior número de candidatos, já conhecidos à população, que tem muita votação. Então vai acontecer de um partido ter menos votos, mas ter o candidato com condições de assumir o mandato, com ali os seus 3 mil votos, e o partido lá, o partido B, que deveria ter um candidato eleito, ele não vai conseguir a eleição. Foi uma tentativa para tentar diminuir aquela diferença, por exemplo, de vereador que entrou na última eleição com quase 5 mil votos e outro que entrou com 1.500. Exatamente. Né? Tipo uma tentativa, mas assim, olha só.
Nesse cenário, por exemplo, tinha vereador de João Pessoa que não estava eleito. A gente tem que partir do princípio de que a lei é feita por quem tem mandato. Exatamente. Então, os caras que fizeram isso, fizeram para se beneficiar. Quem tem mais chance de se eleger é quem tem mandato. E eles fazem a lei é feita no Isso Congresso Nacional. É a partir desse ano, né? Desse ano. Eles fazem no Congresso Nacional. O que é um evento que o Congresso costuma fazer? Uhum. O Congresso costuma fazer o seguinte: bota a cobaia para a candidatura dos vereadores, para ver se dá certo. Isso aconteceu com o fim das coligações, né? E sempre que tem uma mudança mais brusca, eles fazem assim: bota na campanha municipal para ver se dá certo a cobaia. O boi de piranha. Bota a cobaia lá. Você vai atravessar um rio com uma boiada e sabe que o rio tem piranha, Eu tenho uma dúvida e queria que vocês me ajudassem a entender. Talvez seja da turma que também tá assistindo. Por exemplo, antigamente tinha as coligações. Agora tem federações. Qual a diferença? Aqui é só que as federações valem por 4 anos. Se você sair da federação, você perde o mandato. Essa é a principal em tese. A federação, ela de fato, ela passa a ser um partido. Passa a ser um partido. Independente de campanha política ou não. Não é coligação, é um partido, né? Só, único. Tal. E assim, se na metade do mandato você deixar essa coligação, a coligação pode reclamar o seu mandato. E você pode perder o mandato. Você tem que ficar 4 anos, no mínimo, na federação. Vai poder migrar, uma estratégia, vai poder migrar dentro da própria federação, né? A federação Oscar Linda, o mundo eleito, se ele fizer ali para um outro partido, então a federação ela se torna um partido só. 4 anos ali de castigo. Mas eu digo, na contagem dos votos para o dia da eleição, para quem é eleito, é parecida com a da coligação. Porque vale de todo. A federação, ela se torna... tanto que aqui em João Pessoa, as federações... tem federação com 3 partidos. Eles não puderam lançar 90 candidatos. Eles puderam lançar 30 candidatos. Porque eles se tornam mais um só. E a coligação, antigamente, ela era uma união exclusiva para o período eleitoral. Então, no período eleitoral, ela estava ali em vigor. Acabou. Cada um pro seu lado. Era um acordo... Agora, o brasileiro dá um jeitinho em tudo, né? Porque a coligação, ela foi criada para eleição estadual, presidencial... Majoritária, certo? Nós estamos há quanto tempo da última eleição? 2 anos. Isso. Então os caras já não seguem a federação alegando que é um pleito municipal. Muitos alegam que é um pleito municipal e não querem seguir a federação. Quando na verdade a lei exige que sejam 4 anos. É porque eu acho que no Brasil, apesar de que nos últimos anos se surgiu essa disputa de direita e esquerda, efetivamente, quem está envolvido, ele pouco efetivamente está ligado se é direita ou se é esquerda. O político ele está interessado na eleição, no poder. Seja ele dizendo ser de direita, dizendo ser de esquerda. Ele está posicionado para... Olha, eu já vi conservador ser candidato pelo Partido Comunista, minha gente. Então, como é que é isso? Então, ele não está preocupado efetivamente com a ideologia. Os propósitos Pergunte você que está aí, quem está aqui, quem está assistindo a gente, pergunta a ideologia do partido para um eleito, né? Para um eleito. Mas qual é a ideologia do seu partido? Não tem isso. A pergunta é assim: eu votei no candidato tal porque eu gosto dele, é um cara no meu ciclo de amizade e tal, talvez até meu familiar. Tal. Eu votei nele. E se ele mudar para outro partido totalmente diferente da minha ideologia, será que eu voto nele? Claro que isso. Vota, porque as pessoas também votam em pessoas. Exato. E os políticos eles estão preocupados em eleição. Por isso que o grande questão, quando abre a janela, Hermes, a troca partidária não é baseada, eu vou sair daqui, você não vê ninguém, essa ideologia desse partido aqui vai contra os meus princípios. Verdade. Não, ele vai porque ele fez as contas ali para viabilidade de obter o que a gente chama do broche, né? O importante é ter o broche na lapela. Aqui em João Pessoa temos muitos exemplos desses, de vereadores que que compactuam ideologias com um determinado partido, mas que não estão definitivamente nele. E esse ano a gente percebeu um movimento muito interessante dos partidos proibirem essas coligações com esquerda e direita, por exemplo. Aqui no interior do estado, aqui em João Pessoa a gente passou por isso, na grande João Pessoa, de dizer, olha, a gente não quer essa coligação, se coligar a gente destitui o diretório municipal e acabou a história. De partido a gente pode falar, a gente pode citar o caso do PL, né? O PL, o Partido Liberal, ele firmou um compromisso dizendo que o partido não pode se aliar com candidatos da esquerda. Que tenham só o PT, basicamente.
E PCdoB e até o PSB também foi atingido. A Nacional aqui na Paraíba desmanchou pelo menos 3 coligações dessas. Mas é uma besteira, assim, na eleição municipal, efetivamente, seu José e Dona Maria de algumas dessas cidades em que as coligações foram desfeitas, ele não tem nem ideia do que danado é isso aí. Porque, assim, estes cidadãos que também estão nos partidos, boa parte deles estão lá, não é porque... É porque é o aliado do deputado federal, que é quem consegue a verba do fundo partidário lá para a cidade, é quem consegue, faz a promessa de emenda parlamentar, porque o que sustenta a eleição municipal, os candidatos, a estrutura de campanha são essas estruturas do deputado federal, da liderança, ou o cara tem que ser um empresário importante ali da região. A verdade é, se não tiver dinheiro para gastar numa campanha, não consegue fazer campanha. É difícil, muito difícil. Mas aí, vamos lá. Estamos na reta final da campanha política. Dia 28 vai ter o debate da TV Correio, 8h40 da noite. Mais cedo, 8h40 da noite, o debate da TV Correio em João Pessoa. É na retinha ali final mesmo, na última semana, decisiva, onde os candidatos não podem errar na estratégia. Linda Carvalho, você, qual a sua expectativa aí? Já tá dando aquele friozinho na barriga, a expectativa já está aumentando para essa cobertura? Ai, com certeza. É sempre é muito prazeroso assim para nós, né, jornalistas, cobrir e levar para as pessoas, tentar traduzir, na verdade, porque nem toda a população ela acompanha, né, esses detalhes da política da forma como, né, os nossos colegas aqui acompanham diariamente. Então, um grande desafio é a gente tentar traduzir coeficiente, federação, coligação, o que é, como faz, quem entra, são quantos partidos. Traduzir isso é um desafio e ser desafiado é muito gostoso no sentido de a gente se instiga para fazer isso. O debate da Correio, ele é um momento assim, toda a equipe que produz, né, monta o debate de uma forma que a gente consegue realmente ouvir. O candidato ele tem a possibilidade e tempo de trazer ali suas propostas. Minha expectativa enquanto eleitora, por exemplo, é que, já que a gente está vendo uma campanha mais ou menos fria aqui em João Pessoa, que não seja no debate onde deveria se debater ideias, projetos e propostas, que não seja no debate que a gente venha ver o fogo acontecendo, né? A briga, aquela coisa, baixaria e tal. Minha expectativa como jornalista é tentar traduzir as informações da melhor forma possível para você que nos acompanha. E como eleitor é que realmente seja um debate de proposta, que a gente veja, rapaz, que proposta bacana, isso seria interessante. Olha isso aqui, essa proposta, acho que, sabe? E assuntos que interferem no nosso dia a dia. Segurança, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, que a gente está ouvindo muita confusão, né, de picuinha, de mimimi, mas a proposta mesmo, poxa, tal candidato deu tal projeto, deu uma sugestão, que bacana, isso aqui é massa, isso aqui é legal. Eu não estou ouvindo. Ô, Linda, e até também para colocar na cabeça do telespectador, ele avaliar se aquilo realmente pode dar certo, né? Sim. Se aquele projeto é mirabolante, porque se é inovador. Tem alguns que sinceramente... É verdade. Praia Seca e pra praia em Campina Grande. Gente. Né? E escola aberta no fim de semana. Sim, será que combinou com o diretor se vai dar certo ou não? Mas enfim, tem isso também. Agora, eu tenho uma expectativa do debate da TV Correio grande. Por quê? Por ser o debate que antecede a semana eleitoral. Sim. O eleitor que estiver assistindo, ele vai poder ter a concepção em casa, independentemente de pesquisas, de como que está o pleito. Quem analisa a política sabe o seguinte, eles vão chegar. Se o eleitor começar a perceber de que todos os candidatos miram em apenas um candidato, pode ter certeza de que há um direcionamento do que está acontecendo nos bastidores da eleição. Mas existe um evento que pode vir a acontecer. A gente viu recentemente 3 candidatos de mãos dadas em um evento que chamou a atenção. Né? São candidatos adversários. Mas é a criação de fato, né? A política, a campanha vive disso. Você tem que criar um fato. Mas se esses candidatos que estavam juntos nessa coletiva, eles começarem a se degladiar no debate, porque este é um cenário provável
que é a busca de vaga em um segundo turno, você vai entender de que tem um ambiente meio conturbado ali. Ninguém sabe quem tem a possibilidade de ir para o segundo turno. Eu digo isso porque se todos... A gente percebe o seguinte, o que é que aconteceu com a eleição até agora? Os candidatos de oposição miram no governo, certo? É algo natural. Eu sou candidato de oposição, eu miro no governo. Ponto. Se acontecer dos candidatos de oposição começarem a se degladiar, e isso pode acontecer no guia eleitoral, mas especialmente no debate da TV Correio, isso aponta o quê? De que estes candidatos de oposição, eles estão ali em busca também do seu próprio espaço em um segundo turno. Porque tem duas coisas que acontecem no primeiro turno. Eu escolher os meus adversários para poder ter meus aliados em um segundo turno. Claramente, na reunião, né, nos encontros que têm acontecido, você percebe quem pode estar com quem no segundo turno. Não é assim? Toda eleição aponta isso. O debate da TV Correio, uma semana antes, onde eles, naturalmente, têm números internos e externos das eleições, eles farão a avaliação seguinte: olha, eu preciso tirar voto de Linda Carvalho. Eu preciso obter votos aqui de Oscar, porque se eu não conseguir fragilizar Oscar, corre o risco de que a gente está aqui muito bem, muito obrigado, mas Oscar que vai para o segundo turno e não eu. Então, o debate da TV Correio, inclusive pelo horário, um horário que não é um horário que dá sono e você dorme, né? 8h30 da noite é um horário em que as famílias estão em casa, depois dá para assistir TV. É no sábado, né? Num sábado. Você pode ir dormir mais tarde. Porque não é aquela coisa que amanhã eu tenho que acordar, levantar para trabalhar e é meia-noite e esse povo não para de falar. É verdade. Então dá para assistir. É um debate, talvez o mais importante debate da eleição por conta disso. O cidadão pode assistir e tá a uma semana do pleito. É o decisivo. Linda, e tem um momento estratégico da campanha, porque você está a uma semana, ainda tem guia eleitoral. Dá para você pegar o resultado do debate, criar o fato para jogar nessa reta final do guia eleitoral. Porque o debate que ficar pós-debate e não ter guia eleitoral, e é uma... morre. Então uma questão muito importante da data do debate ser uma semana antes. É você criar o fato e poder, assim, a última semana, o que é que acontece com a eleição? Na prática, saia na rua aí, quem está assistindo a gente pergunta: quem é o seu candidato a vereador, quem é o seu candidato a prefeito? Olha, na prática tem um bocado de gente que não decidiu isso porque não se envolve, pouco tem interesse com a política. A última semana é decisiva, em que as pessoas dizem: eita, é domingo, eu tenho que decidir. Eu tenho que escolher alguém. Então, os candidatos, as campanhas, as equipes também sabem disso. Elas sabem que é importante, nesse momento, ter fatos decisivos. A última semana, ela pode levar quem está atrás para frente, levar quem está lá em cima para baixo, porque são os fatos da última semana que, inclusive, Hermes, lançados no debate, talvez não dê tempo de apagar o sangrar, incêndio, né? tapar a ferida. Exatamente por isso. Então ele é estratégico por conta disso. É um tiro curto, né? Que tem ali, é um tiro curto. É um tiro curto. Deixa eu lhe perguntar, você que está, inclusive o mediador do debate, Hermes de Luna, tem como adiantar alguma coisa de como é que vai ser? Mais um para conta, né? Mais um para conta. Spoiler. Eu já perdi as contas de quantos debates eu mediei, tanto na TV Correio como na RCTV, quando a RCTV estava no ar com uma emissora por assinatura do Sistema Correio de Comunicação. Já perdi essas contas. Até eu tenho que fazer isso de anotar tudinho para ver quanto é que foi, né? Mas assim, posso dar um spoiler aqui. O debate, ele vai ter em torno de 1h30, 2 horas, 1h30, não, 2h30. 2h15. Começa às 8h40. 8h40, 2h15 de debate. Tá. Então, como são 4 candidatos, a gente tem tempo demais. Vai ter pergunta, resposta, réplica e tréplica, confrontos diretos. A novidade desse debate aí é o banco de minutos, né? Como é isso? Você pergunta e você responde, e o candidato responde. A pergunta é tradicional, aquele 1 minuto para você perguntar. O candidato que responde, ele tem direito também à tréplica lá na frente. Então, ele tem a pergunta, a resposta e a tréplica, ele vai ter 6 minutos. Um tempo só, né? Um tempo só, e ele vai administrar esse tempo. Então tem um pouquinho também de jogo de xadrez nisso. Estratégia, né? Treinamento. E treinamento, porque aí ele vai, nesses 6 minutos, usar a resposta e a tréplica.
ele pode usar 30 segundos para a resposta. Porque ele desarma o oponente. Quando ele usa 30 segundos, ele desarma o oponente. Porque quem fica com a última palavra é um negócio importante. Ele, com a última palavra ali, Oscar me perguntou algo que não é tão vantajoso para mim, deu uma resposta curta. Oscar tem direito à fala, né? Assim? Isso. E aí depois volta para mim. Aí eu tenho ali 5 minutos para fazer a festa. Isso, verdade. isso. Agora, só que, como são 4 candidatos, a gente vai ter um ali coladinho com o outro. Às vezes, em determinado momento, o candidato que pergunta, na sequência é ele que responde. Porque são só 4 candidatos. Então, ele também pode usar o seu tempo para responder a anterior, as provocações todas. As provocações todas. E é um bom tempo, dá para explanar bem, né? Dá para explorar bem. Então vai ser bastante interessante esse jogo também, essa estratégia, olhando o relógio, porque isso também pode definir quem sai bem e quem não sai, né? E isso o público em casa percebe, mas percebe de uma forma assim, que às vezes até quem está apresentando, quem está mediando, não percebe. Porque a gente está muito concentrado, está prestando atenção nas regras, para não perder o time e ainda manter a calma dentro do estúdio, porque quem está em casa, público, vê o produto final, né? Mas no bastidores... nos bastidores, atenção. Aliás, doutora Linda Carvalho, a senhora está escalada para fazer bastidores, Pois com muito prazer. A gente sempre, na última cobertura que nós fizemos, em 2022, a gente fez um formato... Clinton e Oscar, em que a gente entrava primeiro no YouTube da TV Correio, mostrando, né, fazendo não só o esquenta, né, trazendo a expectativa, mas também mostrando um pouquinho para o público, né, como é que é feito, até para dar esse posto assim de credibilidade, transparência, mesmo, de transparência, de como é feito todo e produzido todo o debate. Então, a sala onde os candidatos ficam, os assessores, quantos assessores também entram dentro do estúdio, porque não é todo mundo que vem com um candidato que pode entrar no estúdio, não é assim. Tem toda uma regra lá fora, não a questão de segurança, armado, né? Exatamente. A questão de segurança, a questão de tudo que é pensado para que esse produto, né, ele chegue até você, para que essa troca de ideias que a gente espera que fique por aí mesmo, só na troca de ideias, no debate, né, no diálogo, vamos dizer assim, chegue até você. Então, o meu desafio a gente entra... O telespectador às vezes pede umas tapas, sabia? O telespectador... Não, tudo bem. O telespectador às vezes pede um negócio animado. É como jogo de futebol. É mais animado. Tem dois times ali tocando bola para um lado e para o outro. O cara quer ver, sabe, pressão mesmo... às vezes carrinho. Mas sabe o que é interessante a gente colocar? Eu sei, eu imagino que seja a expectativa. Não, tem que ter uma briga, uma discussão, bate-boca. Mas quando se abre espaço, os candidatos abrem espaço para que isso aconteça dentro do debate, eles acabam tomando um bom tempo onde eles deveriam estar propondo realmente coisas, projetos, propostas que interferem no nosso dia a dia, na nossa rotina e na nossa vida. Então, muitas vezes, por não terem essa base, essas propostas, eles acabam indo para a briga, porque comem o tempo brigando, ao invés de estar realmente discutindo ideias que vão resolver os nossos problemas. Então, o que a gente precisa entender é isso. É legal, dá likes, né, como se diz aí no linguajar da internet, dá likes. Mas você, a gente precisa estar atento a isso, porque quando vem um candidato que quer para a briga, que quer a discussão rasa, vazia, ele ganha tempo no sentido de estar brigando, porém, porque não tem proposta para falar, não tem o que oferecer para a gente, então fique ligado. Verdade. Dá likes e, mais atualmente, dá cortes, né? Dá os cortes. Exato, né? Os famosos cortes. E pode ter certeza que com 6 minutos para falar, eu acho que tem candidato que vem preparado pro corte. Mas sabe que eu ainda não vi essa estratégia entre os 4 candidatos? Aqui, né? Se tem, me corrijam, que eu não vi ainda os cortes sendo utilizados aqui nas campanhas de mídia. Poucos. Mas não dão explorado, né? Assim como arma estratégica, como é feito lá em São Paulo. São Paulo estão usando, inclusive, das entrevistas, não são como né? São Paulo, né? Os personagens de São Paulo... Até tenta uma coisa ali, outra, mas eu acho que dava para explorar sim, se tivesse uma equipe mais antenada nas redes sociais. Agora, o que é que vocês acham? Eu queria ouvir a opinião de vocês. No geral, o clima tá frio, tá morno, ou tá começando a esquentar
por conta dessas denúncias, votações no TRE de pedidos de reforço de segurança com tropas federais? Como é que você vê a campanha? Ou está dentro do normal? Não, eu acho que a campanha de João Pessoa, especialmente, muito fria. Você não percebe... Hermes, nós tivemos uma campanha que não tem grandes fatos políticos. Eu digo que você não vê... O que fatos políticos são? Você não vê uma grande adesão. Eu digo, você não vê um vereador do governo anunciando apoio a uma oposição, da oposição um nome de referência, anunciando... O Senado, do jeito que começou, ele está seguindo muito igual. E você não vê grandes fatos políticos acontecendo para você dizer assim, poxa, isso aqui é um fato que pode ter peso numa campanha eleitoral. Então, e isso faz falta, inclusive. Acho que faz falta até para o pleito, para o eleitor. Uma campanha muito apática. E talvez com as mudanças também da legislação eleitoral que deixa a campanha eleitoral menos apaixonante, né? Diferente de algumas cidades do interior, quando você sai da capital e você vai para algumas cidades em que tem o azul e o amarelo ali, ou o laranja e o verde, né? Enfim, a cidade que tem duas cores, aí você percebe essa diferença, paixão mais nas ruas, né? Então a eleição de João Pessoa, particularmente, ela tem sido uma eleição muito silenciosa. Você não, até para ver nos sinais, nos semáforos, aqueles movimentos que você tinha antes, você não vê mais. Você então, não vê muito. O carro de som está proibido. Então você tem muitas coisas assim que antes geravam uma dimensão, né? Uma dimensão de campanha, um movimento de campanha que você não vê mais esses grandes movimentos. Então eu acho que é uma eleição muito fria. A eleição de João Pessoa, claro, a gente ainda tem um bom tempo, pode acontecer fatos novos. A impressão que eu tenho é que está tão fria que os três candidatos se juntaram. Peraí, a gente precisa... Vamos criar aqui alguma coisa. Um fato novo. Porque o negócio está tão frio. A impressão que eu tenho é essa. Mas eu acho que quanto mais se bate num assunto só, a gente vai acabando. Vai ter uma hora que não vai dar para sustentar mais aquele assunto. Eu acho que o momento para esquentar deveria ser agora, a chaleira, quando começa a chiar. Mas a gente, em vez de estar nessa crescência, a gente está esfriando mais ainda, gelando mais ainda, está polarizando mais ainda. E como o Linda falou, essa questão desse fato que foi criado recentemente, gera na cabeça do povo, esse povo está junto, o povo está separado, estão tirando foto na mesma mesa, como assim? Como é que fica os outros candidatos, inclusive? Então, temos 6 candidatos aqui em João Pessoa, né? E quando uma oposição se junta em torno de um coro só, acredito eu que a expectativa de esquentar na reta final, só o debate da Correio mesmo, porque tá difícil. Verdade. Olha só, tem um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios que detectou que a Paraíba é o segundo estado, em termos proporcionais, que tem o maior número de disputa entre 2 candidatos. Paraíba só perde, por incrível que pareça, para o Piauí, que tem mais cidades, proporcionalmente, né? Mais cidades com 2 candidatos apenas disputando. Aí sim, eu acho que nessas cidades o clima está mais quente, né? Isso. Nós tivemos o indeferimento de uma candidatura a prefeito. Isso. Chico Mendes, deputado estadual do PSB, que insistiu em ser candidato, levou uma peia de 5-0 no TRE, e o governador, que é do partido dele, o convenceu de não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Vai haver a substituição, já houve a substituição pelo o outro candidato Pablo lá, Leitão. né? O Pablo Leitão. Era o vice dele. Que era secretário de José Aldemir. Rompeu com José Aldemir, se filiou ao PSB para ser vice de Chico Mendes. Né? E só teve essa situação. PSB que tinha o deputado Júnior Araújo, que queria ser candidato lá e rachou praticamente com o governo, rachou com o grupo para poder não ser candidato, mas lançar uma outra aliada. Então é um caso bem interessante. O PSB lá fez a opção por um dos seus deputados, líder do governo na Assembleia, mas o deputado não pôde ser candidato porque seria um terceiro mandato, ele foi prefeito já, antes de ser deputado por 2 vezes. E aí o deputado do partido, que poderia ser uma opção partidária, claro, já estava rachado politicamente. Exato. Para que quem está nos assistindo entenda essa situação lá em Cajazeiras, o que foi que houve? Como assim disputar o terceiro mandato? É que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu recentemente de que o prefeito, que foi reeleito consecutivamente 2 mandatos, né, parou o segundo mandato no meio para ser candidato a deputado estadual, se elegeu deputado estadual
ele não pode, mesmo mudando de domicílio eleitoral, que foi o caso de Chico Mendes, que era de São José de Piranhas, se filiou a um partido em Cajazeiras, mesmo assim, ele não pode se candidatar novamente a prefeito. No entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, isso configuraria um terceiro mandato consecutivo e instituiria a figura do prefeito itinerante. Quer dizer, eu começo aqui, no meio do meu mandato eu vou para a Assembleia, depois transfiro meu domicílio para outra cidade e vou sendo prefeito ali. E isso aconteceria muito, né? E vai em toda a região ali, o cara tem uma influência no Alto Sertão, e ele consegue ser candidato a prefeito em São José de Piranha, em Cajazeiras, em São João do Rio do Peixe, em Joca Claudino. Para quem é de João Pessoa, era o prefeito de João Pessoa reeleito, disputa Cabedelo. Isso. Né? Interrompeu o mandato de ser deputado federal, depois volta para ser candidato a prefeito em Cabedelo. E antes a Justiça Eleitoral já havia proibido a figura do prefeito que foi reeleito na mesma cidade migrar para uma cidade para um terceiro mandato. Que é o que eles chamam de prefeito itinerante. Isso aí já foi proibido. Agora, eu acho que acertou a Justiça Eleitoral em estabelecer essa regra. Também. Para evitar o arrumadinho, porque isso aí é o jeitinho político brasileiro. Também. Do cidadão interromper ali o mandato e realmente disputar um terceiro mandato, na prática o terceiro mandato, né? E é muito prejudicial. Eu sou defensor da tese, inclusive, de que presidente da República, por exemplo, foi presidente da República, reeleito ou não, já prestou seu serviço à nação brasileira, deveria fazer parte de um conselho de ex-presidentes e pronto. Não disputa mais. Você quer ser presidente da República, foi presidente, acabou. Pronto, não pode mais disputar nada. Tem um caso que o TSE falou sobre esse assunto que eu até pesquisei semana passada. Por exemplo, teve um determinado prefeito reeleito, ele renunciou ao cargo para ser deputado, não venceu a eleição, não foi eleito. 2 anos e 6 meses depois, ele se candidatou novamente para ser prefeito em outra cidade. Ele conseguiu a autorização do TSE para isso. Porque há um prazo, né? Um prazo, a ser cumprido. Não tinha mandato. Não é itinerante, ele não saiu de uma eleição para outra, né? Mesmo assim, ele foi na mesma cidade, né? Cidade diferente. Tem casos e casos, porque na verdade foram 3 consultas feitas no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Em uma dessas consultas, o caso era idêntico ao de Chico Mendes. Era uma deputada federal, inclusive. Os outros 2 aí tinham assim, algumas coisas diferentes. Né? Uma migalhazinha ali diferente que não se encaixava em Chico Mendes. E a defesa de Chico Mendes se pegava nesses outros 2 casos, que não era o mesmo exemplo. Bom, a gente já chegou aqui ao final. Esse bate-papo foi rápido, passou e a gente chegou ao final. Linda Carvalho, com você agora. Vamos lá para a gente encerrar aqui o nosso podcast, esse segundo episódio do Voto na Correio. Lembrando do nosso debate, dia 28, expectativa grande. Vamos torcer para que haja aí realmente propostas à altura da nossa expectativa, para que possam melhorar o nosso dia a dia, a nossa rotina como cidadãos aqui em João Pessoa. Expectativa grande também para o trabalho que vamos estar realizando, né, nos bastidores e mostrando esses bastidores para você, primeiro no YouTube e depois você vai poder acompanhar também aqui na nossa programação. Então fique esperto que estamos aqui trabalhando junto com essa turma, tem vários outros também que já estão aí na labuta para levar todas essas coberturas e essas informações para que você possa fazer a sua escolha de forma responsável e consciente. Temos programas especial do Voto da Correio. Isso, dia 28, né? Começa. Dia 28 tem um programa. E dia 5. É isso? Que é um sábado que antecede. Nos sábados que antecedem as eleições, 2 programas, e no dia 28, que é o dia do debate, a gente vai falar justamente da expectativa, né? Desse confronto entre os 4 candidatos. E aí sim a gente pode falar em reta final, né? Reta final, faltando aquela semaninha que separando o eleitor das urnas, né? E o destino na mão dos eleitores desses 4 candidatos. É isso aí, tá bem pertinho. Então acompanhe, vão acompanhando aí que a gente vai trazendo mais informações. É isso. Cleiton Monteiro. Deixa eu perguntar aqui, Alinda, você vai atuar no dia da eleição, que você também trabalha com Cleiton e Paulo Neto no Balanço Geral, né? Isso. E no dia da eleição você vai estar também na TV, né? Isso. Vou? Na cobertura. Vou. Logo cedo. Vou, tá em tudo. Que disseram assim, Linda, preciso de você. Madrugou. Tô aqui. Madrugou. Eu só sei a hora que eu chego. A hora que eu vou embora, eu não sei. Muito bem. Mas tá tudo certo. Muito bem.
Cleiton Monteiro. Eu vou aproveitar para dizer ao internauta, no dia da eleição, o Sistema Correio também tem uma programação especial na TV, no rádio, no portal. Especialmente na rádio, a gente começa às 6 horas da manhã, tá? Já com a transmissão na Rádio Correio, com transmissão pelo YouTube, transmissão depois me parece que vai juntar com a TV. Isso aqui é uma transmissão a partir de 6 horas da manhã. Se você quiser saber o que acontece na Paraíba e no país, no pleito municipal, você já pode ligar na Rádio Correio, Rede Correio Sat em toda a Paraíba, e nós vamos com a cobertura até o eleito de João Pessoa. Isso. Né? Então, você fica ligado porque... Ainda tem as comemorações, né? Tem comemoração, tem a coletiva, tem a fala do eleito. E tem o choro da derrota. Tem o choro da derrota. Então, no tem dia da eleição, lotado. domingo, dia 6, dia de eleição, pode ligar o rádio de manhã. Quando ele fizer e ficar atento. Atenção, Paraíba! Isso. E olha só. O bom é que você pode ligar a TV Correio, assistir os boletins, os programas especiais e ficar ali feito cantiga de grilo, direto na Rádio Correio, na 98 FM, que traz uma cobertura também, convocando toda a rede Correio Sat, pelo estado todo, trazendo resultado de tudo que é canto. Oscar, Portal Correio também preparadíssimo. Exatamente. Estarei na rádio também, estarei no portal e, como o Linda disse, né, em qualquer lugar que a gente colocar a gente, para ser multiplataforma, né, nessa transmissão bacana. Minha expectativa é maior do que a de vocês, acredito eu, porque é minha primeira cobertura aqui na Correio e eu estou esperando para ver como é que vai ser esse momento importante para a democracia, que a gente possa passar para o ouvinte, para o telespectador, para o internauta, as informações que ele necessita para ele tomar a sua decisão na hora certa. Tá chegando a hora, tá dando aquele friozinho. Vamos ter transmissão também no YouTube. Atenção, Paraíba! Vamos ter transmissão também no YouTube. Vai ter transmissão no YouTube. Completa no YouTube direta. Então você não pode perder de jeito nenhum essa transmissão. Não. E o povo que ganha perguntando, será que eu fico ou será que eu saio? A rural passando assim, ó. Pra levar, Eita, né, rural do gente. povo. Mas qual a sua expectativa? Você que tem um debate para mediar. Minha expectativa é das melhores, sempre aquele friozinho da barriga. Não tem essa de fazer... É como o cara que gosta mesmo de fazer show. Não tem o primeiro, nem o segundo, nem o milésimo. Sempre dá um friozinho da barriga antes de subir ao palco. Uma curiosidade. Tu se programa assim, né? Rapaz, se acontecer alguma briga dentro do estúdio, eu vou dizer tal coisa, eu vou fazer de tal jeito. Tu se programa assim, não? Não, nunca me programei, não vai ser dessa vez. Pois combine com os cinegrafistas, porque viu? isso depende muito. Isso depende muito do clima. Então, quando você chega, você sente o clima. Eu costumo fazer aquele meio de campo. Eu vou lá conversar com o candidato. Saber se ele tá nervoso. Eu tô aqui, viu? Pra saber se ele tá mais nervoso do que eu. Agora, Linda, se coloca ele em São Paulo. E aí? Não, aí eu soltaria os 4, pode se degladiar. Vamos aí, vamos brigar. Só não aceitaria aquela cena de Datena sair do púlpito para ir se confrontar com outro candidato. E tapa em carteira de trabalho? Também não, porque na regra tem, você não pode apresentar documento, mostrar documento para a câmera. Que o não tem. disso. Você pode estar lá com o documento para conferir os seus dados, para não cair numa casca de banana, você olha e consulta, mas para mostrar, você não pode mostrar documento. Está na regra do debate. Olha aí tá importante. Ok. Então pronto, tá assim. Nós chegamos aqui ao nosso final do segundo episódio. Todo mundo já falou, né? Já falou. Pronto. Então a gente chegou aqui no final do segundo episódio do podcast O Voto na Correio. Na próxima semana tem o terceiro, penúltimo episódio desse podcast que traz os bastidores dessa cobertura, as análises, né? Vamos trazer também números das campanhas eleitorais. O importante é isso, é que a gente... Todo mundo, todo o sistema Correio, todos os profissionais estão envolvidos nessa cobertura multiplataforma para levar todo esse conteúdo de qualidade para você, telespectador, ouvinte, internauta, para você que só acompanha as redes sociais. Então a gente está aqui, todo mundo pronto, todo mundo já se preparando, né? Vamos fazendo aqui, limando, né? Para deixar caprichando, para ficar polido e chegar no dia da eleição com tudo. É isso aí. Então a gente espera vocês, aguarda vocês no próximo episódio do Voto é na Correio. Até lá. O Voto na Correio. Oferecimento:
Aras da Serra, condomínio e resort. Aproveite as condições especiais de pré-lançamento. Opção, sempre apostos por você. Stancanelli, ajudando o Brasil a crescer. Lojão da Econômica Material de Construção, desde 1975. Mania de vender barato. Água Rabelo, essa tem história. Arroz Kika, o arroz que faz a diferença.